Bom, é isso aí. Mais uma vez aqui o TechStack, esse que é o podcast que tem a obrigação nacional de ser o maior podcast de tecnologia e também de inteligência tributária, né? Para você acompanhar sempre aqui com a gente. E hoje, mais uma vez, estamos aqui nos estúdios da BMS em São Paulo, né, para trazer para vocês esse podcast que traz muita informação. E hoje, muito legal, porque hoje eu tenho dois grandes profissionais aqui da BMS, que nós convidamos para participar desse podcast. E é claro que eu estou muito feliz porque já são dois grandes amigos meus aqui, né, de alguma data já. Velhos que amigos. Não vamos usar os velhos amigos, né? Amigos há tempos, né? Novos, né? Sempre novos e positivos e operantes, né, doutor Paulo? Então, assim, hoje eu estou recebendo aqui o Sábio Barbosa, né? E também o Dr. Paulo Gomes, para a gente fazer esse bate-papo que a gente vai começar de um jeito, depois nós vamos virar meio que um ringue de informações, né? E depois eu tenho a certeza que a gente vai voltar na conexão, né? Mas eu vim preparado para a luta. Então, rapaz, olha que interessante. Hoje vai ser bem diferente o nosso podcast, que nós vamos ter, do mesmo tema, duas visões, Sim. né? E a gente já vai falar disso, tá? Nós vamos falar hoje, esse podcast vai ser extremamente focado em planejamento tributário, tá? Nós vamos falar da tese do século, nós vamos falar de muita coisa interessante com dois grandes profissionais conteúdo. aqui. Haja conteúdo, né? Isso. Então tá, mas primeiro eu quero pegar aqui um 8, Sábio, tudo bem, Sábio? Opa, André, tudo ótimo, graças a Deus, estamos bem. Quero agradecer a sua presença aqui, tá bom? Eu agradeço também, é um prazer sempre a gente estar aqui comentando, conversando, entregar o conteúdo aqui de qualidade para os nossos contribuintes, nossos amigos. E quero pegar um oi aqui do Dr. Paulo, que, além de tudo, é um exímio motociclista. Poxa, é isso, né, doutor? Né? Então, como é que o senhor está? Tudo bem? me recuperando, né, dos tombos. Deu um tombinho aí na moto, né? Mas já está tudo bem. Foi só um susto. Fui obrigado a cair. Na verdade, como dizia o Jô Soares lá atrás, a moto foi feita para cair, né? A gente que mantém ela. A gente que tenta equilibrar, né? Mas eu quero começar aqui primeiro, conhecendo um pouco de vocês dois. É claro que eu já os conheço pessoalmente, mas, por ser sincero, eu não conheço a história dos dois. Então eu queria, para mostrar para a nossa audiência, para quem nos acompanha, quem é, né, e a qualidade profissional que tanto o Sábio tem como o Dr. Paulo tem, né? Então eu vou começar com o Sábio. Sábio, queria que você falasse um pouquinho de você. Eu sei que você é contador, Sim. né? Trabalha aqui com a gente na BMS, tem toda essa conexão da BMS, mas eu queria saber um pouquinho de você, da onde você saiu, como é que você começou a sua vida, em que momento você tocou em ser contador. Conta um pouquinho da sua história para nós. André, por incrível que pareça, eu disse que ia ser contador desde criança, desde pequeno, né? Eu tenho uma influência do meu pai. Olha só, seu pai é contador. Sim, eu já falava já lá atrás que eu gostaria de ser contador, né? Mas isso acabou se perdendo no meio do caminho, segui outras áreas, mas voltei. E que outra área você eu foi? Comecei no financeiro, né? Começou no financeiro. E que tem a ver quase que também, né? Passa um pouquinho, né? Passa um pouquinho, né? Aí antes de tudo, né? Comecei na área financeira até chegar na área contábil que eu sempre quis, né? Mas eu entrei pelo contábil, claro, sou carioca. Da carioca onde? Da Gema, sou de Niterói. Qual que é a região da Gema? De Niterói, né? Qual que é a região da Gema? Né? Sei. Então, quem mora em Niterói fala de Niterói. De Niterói. De Niterói, não sou de Niterói, de Niterói. De Niterói. Dizem os cariocas que Niterói não é bem Rio de Janeiro, né? Tá ali, né? Tem uma briga aí. Tem uma piadinha. Tem. Então tá. Piadinha aqui. Tá. Depois a gente vai descobrir onde que é a região da Gema, porque essa região eu não sei exatamente onde que é a região da Gema. Os cariocas dizem que a melhor parte de Niterói é a visão do Rio. Tem de lá. Então você nasceu ali em Niterói? Nasci em Niterói. E ali se formou em Niterói mesmo? Sim. Eu estudei no Rio, né? Mas atravessando a ponte foi onde eu comecei a minha carreira contábil, né? Passei por grandes indústrias, trabalhei em empresas de engenharia, construção civil, até chegar na área de comércio, que é a minha maior formação, né? Hoje
foi a área de varejo, né, comercial, mas eu fiz a minha faculdade e inseri na área contábil, né? Eu sou um profissional que começou no contábil e partiu para a parte tributária, né? Entendi. Então é um profissional que hoje no mercado é um pouco difícil você encontrar nesse perfil, porque geralmente as pessoas que caminham para o lado contábil, elas focam realmente nessa parte, né? Então eu iniciei na parte contábil, fazendo contabilidade. E há quanto tempo já você está nessa área? Tem bastante tempo, mais de 15 anos, né? Vamos dizer assim, 17 anos. Eu queria depois o contato do rapaz que faz a questão do visual dele, da plástica, porque ele engana, né? Engana, porque então, a gente até briga com isso, né? A melanina, é a melanina que ajuda um pouquinho, né? Menino. Menino. Então eu iniciei na área contábil, fiz contabilidade mesmo, né? Balancete, produção de DRE, de balancete, eu iniciei nessa área, né? E por muitos anos eu fiquei nessa área, até caí de paraquedas na parte tributária e me apaixonar de vez. Tá. Hoje nós vamos falar aqui de planejamento tributário. Então, com essa sua experiência na contabilidade, como contador, você, dentro dessa área do planejamento, você vai defender a visão do contribuinte, tá bom? Nós vamos fazer essa brincadeira aqui e você vai ser o profissional que vai defender a visão do contribuinte, ok? E na contrapartida, nós vamos aproveitar a presença do Dr. Paulo, que vai falar um pouquinho também da sua história, mas desde já o senhor vai defender aí a autoridade fiscal, a visão da autoridade fiscal. Eu fiquei então, assim, com a mais fácil. Parte mais fácil. Isso. Então, mas antes disso, antes da gente começar com esse atributo e querer entender essas visões, eu queria saber do Dr. Paulo como é que o senhor começou a sua história, né? E exatamente, né, a sua formação, a sua história. Queria que o senhor dissesse um pouco isso para a gente. Então, diferentemente do Sábio, eu já no começo queria ser jogador de futebol. Né? Não queria ser contador, não. Não queria ser jogador de futebol. Mas depois, quando eu pensei mais seriamente sobre o tema, eu vi que eu era uma pessoa que gostava de física, química, matemática. Puxa vida. Aí eu falei, meu negócio é engenharia. Aí, ó. E fiz engenharia, fiz no ITA. Né? No ITA. Porque eu achava que eu tinha que ser um grande engenheiro, né? Sim. E saí do ITA. O senhor é nascido onde? Eu sou nascido em São Paulo. São Paulo. Né? E por coincidência, fui morar em São José dos Campos. Sim. Na época do vestibular. Certo. Então, tudo isso foi uma conjugação de fatores para eu estudar lá. Saindo de lá, comecei a trabalhar na área de informática, né? E de repente a coisa mudou. Por quê? Porque eu resolvi fazer concurso público e entrei para o INSS como auditor fiscal das receitas previdenciárias. Olha só. Né? Então, veja só. E aí, nessa hora, eu falei assim, bom, não dá para ser um auditor qualquer. Eu preciso ter uma boa formação. Aí eu fui estudar Direito na USP, obviamente. Né? Eu queria ser um bom advogado, fui para a academia, né? Famosa academia, que já tem mais de 7 ex-presidentes e tal, então tem toda uma tradição. Eu falei, é lá que eu quero estudar. É lá que eu vou. Né? E aí, realmente, o estudo lá é difícil? Eu tive bons professores. É bem puxado mesmo. É bem puxado, eu gostei muito. Enfim, me tornei advogado, né? E trabalhando na Receita Federal, né? Então, eu era bacharel até então, né? Depois eu saí da Receita e virei um advogado de fato. Fiz OAB e tudo mais. E comecei a trabalhar justamente com aquilo que eu sabia, que era trabalhar com tributos, né? Tributos federais. Há quanto tempo o senhor trabalha com tributos? Eu trabalho com tributos desde 1997. Olha aí. Né? Então, desde lá eu venho estudando direito previdenciário, direito tributário fazendário, né? Então, eu até me considero uma pessoa assim mais eclética por isso, porque eu, como vim do ramo previdenciário, estudei muito previdenciário. E depois, com a junção da Super Receita, eu passei também a trabalhar
contributos internos da Receita e acabei na DERAT, na administração tributária, né? Fazendo toda aí a parte de análise de recuperação de créditos, né? Do que o contribuinte pleiteava, né? Então, eu acabei tendo várias visões, a visão do planejamento da Receita, né? Isso, eu também trabalhei na área de planejamento na Receita. Então, tudo isso me fez ter uma visão ampla de todo o cenário, e acabei caindo na BMS por isso. E até eu já vou perguntar quando que deu esse match do Sávio com a BMS, quando que você conheceu, como é que foi? Foi uma história bem interessante, né, Paulo? Porque a BMS estava construindo um setor focado para o varejo, né? Queriam especialistas voltados para o varejo, que tivessem essa experiência, que pudesse agregar. E eu estava num planejamento em uma rede de supermercados, fazendo um planejamento. Ah, que legal. Né? A minha história, né? Eu passei muito tempo no varejo, fazendo planejamento tributário e tributação na parte de supermercados, né? E foi aí que eu conheci o Rubens, que me chamou para conversar, a gente conversou e colocou, né, qual era a proposta da BMS para esse setor. E foi onde nós nos conhecemos, né, eu e o Paulo, e de cara já teve esse ringue, né? Essa rinha. Essa rinha, né? Visão RFB, eu com a minha visão um pouco, vamos dizer assim, intimista, né? Vou usar essa palavra, porque passei muito tempo dentro de empresas, né? E a visão do contribuinte é muito diferente, né? Então a gente começa a criar, já tem alguns paradigmas, e a gente começa a desconstruir algumas coisas nesse momento. E a gente já vai focar nessa visão, mas eu queria saber também do Dr. Paulo, quando que o Dr. Paulo conheceu a BMS e como é que foi essa conexão? Essa é uma história interessante, porque quando eu saí da Receita, eu comecei a dar aulas. Você trabalhou quanto tempo na Receita? Na Receita, 20 anos. 20 anos. Isso. Tá. E a função exata do senhor na Receita era? Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Então, assim, né? Durante 20 anos, as atualizações da Receita eram acompanhadas, obviamente, pelo senhor, tinha que acompanhar 100%. Teve alguns temas nasceram comigo lá dentro. Sim, né? entendi. A questão das retenções previdenciárias, ela começou exatamente em 1998. Ali. Né? Quando eu tinha acabado de chegar lá. Certo. Né? Então, eu comecei a dar aulas. Né? E eu sempre gostei de dar aula, né? Isso desde pequeno, eu sempre tive essa vontade de dar aula. Certo. E comecei a dar aula em vários cursos e fui chamado para dar uma aula na BMS. Olha aí que interessante. Eu estava em São Paulo, fui para o Rio de Janeiro. Sim. A BMS tem a sua sede no Rio. Hoje o senhor mora no Rio? Hoje eu moro no Rio. Há quanto tempo já? Já há uns 4 anos. Uns 4 anos. Isso. Virou carioca. Virei carioca, porque eu morava em São Paulo, quando eu fui dar essa aula no Rio... Ainda está na dificuldade de entender se é biscoito ou bolacha. Pior que não, hein? Eu acho que já está virando mais carioca, hein? Às vezes eu tento achar bolacha no mercado e acho biscoito. Então a gente fica nessa briga aí, né? Até depois tem que ver a tributação disso também. Né? Quem sabe, né? Tem aí uma diferença aí de LCM. Pois é. Então tá, IPI, né? Mas enfim, aí eu dei aula para a BMS, para os funcionários todos, e comecei a ter uma interação mais constante com o Rubens, e aí nós combinamos. Falei, Rubens, vamos explorar a área fazendária, porque a BMS tem uma tradição enorme na área previdenciária e na fazendária não fazia trabalhos, até a minha chegada. E eu falei, Rubens, me dá essa área para a gente tocar. Aí ele falou, é sua. E o senhor já tinha essa bagagem, essa experiência para poder trabalhar dentro disso, né? Aí nós montamos a equipe. E aí eu vou contar os bastidores aqui, porque eu tive oportunidade de conversar com ele antes do Rubens. Com ele? No processo de seleção e tal. Eu conversei com ele e gostei. Sim. E aí eu fui lá no RH e falei, eu quero. Aí eles falaram assim, é caro, hein? Menininho é caro. É caro, não vai dar. Essa carinha de menino, mas dá trabalho. Exatamente. Aí quando o Rubens conversou com ele, também gostou. E me chamou e falou assim, você conhece o Sávio? Eu falei,
Poxa, claro, estou aqui pedindo. Estava querendo esse jogador aí do time, né? Poxa. Aí ele contratou o Messi pra gente. Aí, tá vendo só, né? Então, tá. A gente bate essa bola aí. Vamos começar então esse ringue. Então o assunto é planejamento tributário. Exatamente. Tá? E eu não sei se eu começo querendo entender a visão da autoridade fiscal ou a visão do contador, né? Que isso que é bacana a gente ver, porque mostrando a visão da autoridade fiscal, o profissional que está nos assistindo, o empresário que está assistindo, vai ter essa visão, né, clara. E também a visão do contador. Então, acho que eu vou fazer aqui pelo Noves Fora, eu vou começar com o fisco. Com o fisco, né? Vou começar onde é mais delicado, então. Doutor Paulo, exatamente no que se refere ao planejamento tributário, né? Qual que é a visão da autoridade fiscal? Como que a autoridade fiscal vê isso? Pois é, o planejamento tributário, ele soa sempre de forma um pouco pejorativa quando você está entre os auditores. Certo. Né? Existem auditores mais bem preparados, auditores menos atentos sobre o tema, né? E até depois, se a gente puder, eu comento também um pouco sobre a estrutura da Receita, como que ela trata o planejamento, como que ela vê as principais formas de planejamento que sangram o Estado, como que ela age sobre isso. Mas o que eu poderia dizer é que a visão da Receita é que o planejamento ele acaba trazendo injustiças tributárias. A Receita, ela entende que dois contribuintes nas mesmas condições, eles devem recolher a mesma coisa. Parece normal, parece justo. Sim. E para isso, ela se vale de alguns instrumentos. Sim. Então, ela interpreta a lei quando ela não deveria. Muitas vezes a lei sai de um jeito, as instruções normativas são tendenciosas, né? Ela, na questão obscura, ela tende sempre a puxar a sardinha para o lado dela. Né? Em dúbio entendimento, vamos sempre, puxar para o lado de cá. Exatamente. Né? Então, ela solta soluções de consulta, né, e outras interpretações internas, e ela obriga o auditor fiscal, que é vinculado à lei. Até uma pergunta leiga. Existe jurisprudência também nisso? Existe. Dentro da própria autoridade? Dentro Vamos desse seguir isso aqui. Estamos seguindo isso aqui por enquanto, até que ninguém prove o contrário. Cria-se, entre aspas, uma jurisprudência? Assim? Sim, e aí eu já dou até uma dica para o contribuinte que nos ouve. Se ele segue a instrução normativa, se ele segue uma solução de consulta COSIT, ou solução de divergência que é publicada pela Receita, e também os pareceres da Procuradoria que dispensam, que incluem na lista de dispensa de contestar e recorrer, ele está garantido. Né? Por hora ele está garantido, quando não há aí uma reformulação do entendimento. Sim, então, existe como o contribuinte seguir a regra, né, do que a Receita pensa. Sim. Né? Então, a Receita vê desse jeito, de uma forma muito dura. Né? Isso não tem como a gente fechar os olhos para isso. É assim que a Receita vê o planejamento. Né? Isso não significa que... É uma preocupação de não perder direitos do Estado, valores do Estado. Essa é uma preocupação como base da Receita? Ou simplesmente é uma cultura? O que o senhor acredita? As duas coisas. As duas coisas? As duas coisas. Primeiro, porque o auditor fiscal, quando ele chega lá, ele encontra esse ambiente. Certo. Né? Onde você tem naturalmente ele cria essa rispidez, talvez, assim? Ele chega lá, assim. Ele vê que os auditores mais rigorosos são reverenciados.
Olha só, cultura. Aí nós estamos falando de cultura. Então, grandes empresas, muitas vezes, elas são selecionadas para aquele auditor mais meticuloso, mais que tem uma bagagem, uma formação técnica, que consegue fazer relatórios melhores, né? Então, quando o auditor que chega vê que aquele auditor ele é respeitado, ele tem bons trabalhos para fazer, ele se espelha. Sim. Então isso vira uma cultura. Tem essa vivência, né? Se foi auditor, já tem essa vivência. Sim. Inclusive tem um xará meu lá, um tal de Paulo lá, que ele é um cara extremamente respeitado. Sim. Né? Então toda vez que eu me deparo com trabalhos dele, eu sei que são trabalhos bem feitos, bem criteriosos. Tá. Né? Então é isso, essa é a visão e é também uma necessidade. Sim. Por quê? Porque a atividade era vinculada. Então, quando você tem que tomar uma decisão de autuar ou não autuar, que não é uma decisão simples, porque você tem que sempre seguir a cartilha, né? Sim. O manual de procedimentos fiscais e tal, você tem que ter a maior correção possível. E o seu trabalho vai passar por um supervisor, vai passar por um chefe de divisão, enfim. Você tem que ter todos esses cuidados. Agora, eu quero saber aqui, né, do Sávio, tudo isso que o Dr. Paulo falou, é a visão do contador ou totalmente contrário? Então, o que acontece? Dentro das empresas, né, a visão é extremamente diferente do que a visão da autoridade tributária. Né? No planejamento tributário, a visão da empresarial, o que a empresa espera de um planejamento tributário? Né? Ela espera ou não recolher o tributo, ou diminuir a carga tributária, ou postergar o pagamento dessa carga tributária. Tá, esse é o principal, são três pontos, coisas que né? a autoridade fiscal fica numa felicidade danada. Né? A gente fica de olho lá, tá atrasando o pagamento. Olha a diferença das visões aí, né? Exatamente. Essa é a primeira visão, né, que precisa ser cheguei lá, falada, eu sou né? o contador, entre aspas, a minha obrigação é essas três aí. Exatamente, eu tenho que entrar num contexto para poder chegar ao melhor planejamento tributário em si, né? Só que dentro desse planejamento existem vários fatores que devem ser tratados de forma mais efetiva, que a gente não enxerga muito isso dentro de algumas empresas. Hoje se fala muito de compliance, né? Na próprio nome, né, diz compliance, você está dentro de uma conformidade da legislação, só que a visão do empresário, ela principalmente para quem está na área de varejo, que é uma correria danada, né? A visão é muito imediatista e ela é muito de apaga incêndio, né? Então para fazer um planejamento tributário de forma correta, você precisa realmente ter tempo e disponibilidade de tempo para poder tratar isso da forma que deve ser tratada, né? Então o contribuinte, ele tem uma visão diferente da Receita Federal, porque ele está ali para poder não tentar se colocar numa posição que ele não seja autuado, né? O principal ponto das empresas é postergar ou não ter a Receita Federal dentro de casa, né? Então, ele enxerga qualquer situação da Receita Federal como uma situação de como é que eu vou dizer a palavra? Medo, né? Tem um certo receio. Chega a ser, né? Medo justificado. E a Receita Federal usa isso. Usa esse poder que ela tem diante dos contribuintes e a gente essa pressão da sisudez, talvez, né, da ideia de ser assim, né? Isso cria para o contador, para o profissional de contabilidade, esse receio, esse medo. Sim. Porque na realidade eu acredito que o contador de alma e até a empresa também de alma, ela não tem a maldade, né, de fazer algo errado. Acaba até fazendo algo errado sem querer. Exatamente. Pela complexidade pela legislação. Pela complexidade das informações, às vezes a falta de um conhecimento específico, né? A gente vê, né? Eu trabalhei dentro de grandes corporações com governança corporativa, que sofrem auditoria de balanço, então você tem que ter procedimentos internos específicos para poder atender a legislação. E a empresa precisa ter profissionais qualificados para aquela situação. E hoje a gente trabalha com diversos segmentos diferentes, e não é isso que
que a gente enxerga? A gente enxerga uma visão mais imediatista, uma visão de apaga-incêndio, não tratando o fogo na origem, né? Se colocando numa posição de ter procedimentos que você não elimine aquela situação para posteriormente não ter mais aquele problema. E não é isso que efetivamente acontece. E por conta de profissionais e a própria visão, né? Grandes players, que eu já ouvi falando, tem problemas de poder montar uma equipe específica que conheça de ponta a ponta como funciona um procedimento fiscal, né? Que começa lá na entrada do documento fiscal e termina lá na DRE no balanço. Né? E eu vou te fazer uma pergunta. É uma área, para quem esteja nos assistindo, assim, por exemplo, um jovem, né? Está começando a sua vida, é uma área que é carente de profissionais. Eu acho que é uma área para valer a pena, tanto a área da Receita quanto a área do contador. É uma área para a pessoa se buscar, ter qualificação e ter um bom salário, por exemplo? Olha, André, eu enxergo Está faltando esse material, essa matéria? Essa matéria humana está faltando? Está faltando sim, a gente enxerga isso claramente, né, Paulo, nas empresas que a gente tem feito trabalho, principalmente porque você precisa estar em constante estudo, né, você não para de estudar. A legislação está em constante mudança, é sempre uma legislação nova, é uma solução de consulta, é um parecer da procuradoria, é uma loucura, né? Então você precisa estar ali muito bem preparado e o estudo não para. Mas realmente você tem empresas que você consegue ter um bom salário, mas você vai precisar estar sempre atualizado para estar na frente, porque tem bons profissionais, mas para esse setor você precisa estar um pouco à frente, porque a legislação é muito dinâmica e a gente tem que estar sempre preparado porque o que é hoje, amanhã pode não ser, e depois da manhã pode voltar ao que era anteontem. Então, agora, nesse ponto, eu acho que eu ganho dele. Se eu for falar da carreira de auditor fiscal da Receita, é um dos melhores empregos que você pode ter no setor, no serviço público. E que também muito concorrido. Tem concurso aí aberto. Tem concursos são terríveis, né? Porque você precisa ter realmente um bom preparo em diversas áreas do direito, a contabilidade, também na área aduaneira, né? Então ali você vai ter um cargo vitalício, né? Quer dizer, era, né? Depois de 2003 teve uma reforma. Na minha época a situação era um pouco melhor. Mas de qualquer maneira é uma carreira estável, o salário é alto, é bom, um dos melhores salários do serviço público, e a Receita te dá muitas opções. Você pode ser um auditor fiscal que trabalha junto às empresas, você pode ser um auditor que trabalha com a administração tributária, trabalha com um tributo específico, você pode fazer coisas alternativas. Eu tenho um caso muito curioso de um colega que todos conhecem, né? O Celso Viafra, que é um cantor e compositor. Ele trabalhava com a gente. Olha só. E a última vez que eu estive na sala dele, ele tinha um iMac bacana e tal, e ele fazia o quê? Ele fazia toda a parte de comunicação da Receita. Olha só. Então, você veja... Conseguia conciliar mesmo como auditor. Não, ele era auditor fiscal, trabalhando com comunicação social da Receita Federal. Receita, entendi. Né? Então, ele conseguiu unir seu prazer no trabalho. E você sabe por que eu perguntei isso? Inclusive, foi muito bom os dois responderem, porque eu vejo nesse ponto a importância da BMS, né, que também tem essa captação de profissionais, que é o caso de vocês, inclusive foi captado pela BMS, e todo esse time de profissionais prontos e preparados para auxiliar as empresas que têm essa dificuldade com profissionais dessa área. É isso mesmo ou eu estou enganado? Sim. E inclusive a gente tem o BMS Capacita, né, que a gente está vocês têm essa área aqui dentro exatamente, aplicando, e a gente está sempre passando informação. A gente tem um comitê interno, né, que a gente está sempre trocando informações, tá? Tem uma legislação específica, a gente sempre para poder conversar e verificar o entendimento de cada um sobre aquilo que está sendo apresentado, para a gente poder chegar a um entendimento e compor o entendimento da BMS daquele tema específico. Deixa eu ver se eu entendi, só para mim ter tentar transformar em visual as informações que vocês me deram. Então a Receita está lá, né, com um grande cajado, né,
Ou seja, faz ou eu te dou uma cajadada. E o contribuinte está lá esperando não tomar essa cajadada. Então, eu sinto que o contribuinte, então, na dúvida, entre pagar 10, que ele acredita que está certo, e pagar 20, para não ter problema, ele paga 20, é isso que acontece? É mais ou menos isso. Por quê? Porque a Receita ela tem alguns instrumentos que são extremamente favoráveis a ela. Né? Embora tenha poucos auditores fiscais e não dá para ter uma presença fiscal como o planejamento gostaria, então o planejamento da ação fiscal ele trabalha desse jeito, com presença fiscal. Então ele quer, ao invés dele deixar um auditor numa empresa por 2 anos, ele prefere que esse auditor fique 6 meses em cada empresa ou faça vários trabalhos ao mesmo tempo. Né? Então a presença fiscal é desejável, a Receita não consegue esse feito. Então o que ela faz? Ela faz campanhas de autorregularização, né? Ela tem alguns instrumentos para que o próprio contribuinte trabalhe em favor dela. Exatamente, né? Isso que eu ia falar. E não só isso, ela tem diversos outros instrumentos, como a multa de ofício, que eu até comentei rapidamente. Ela é extremamente... ela é muito cruel, porque ela começa com 75% do valor não recolhido e chega a 225%. Né? Isso torna inviável a atividade econômica. É o que se fala, o temor ele está sempre presente. Exatamente. Ali, né? E você monta ferramentas contra você mesmo, né? Porque você entrega a informação para a Receita Federal te auditar. Então, é ali que você precisa estar em conformidade. Você entrega e fica assim, né? Você entrega e fica assim, meu Deus do céu, né? Existem obrigações acessórias. Você se dá o seu ato, né? Tá aqui, vê se eu fiz certinho, pelo amor de Deus. Né? É o famoso SPED, né? O SPED, ele é cruel nesse ponto, porque o próprio contribuinte entrega toda a posição dele, entrega a contabilidade no SPED-CD, entrega outros SPEDs que detalham a apuração do tributo, e aí a Receita ela fica com uma massa de dados que podem ser trabalhadas em processamento. Entendi. Né? Então, muitas dessas conferências, elas são feitas exclusivamente pelo sistema. Entendi. Né? Então, a gente tem, por exemplo, no nosso caso, a gente faz muito PED-COMP, que é um instrumento de recuperação de créditos. Esses PED-COMPs, eles são analisados por um sistema. Automático. Né? O sistema automático, que é o SCC. Né? E por ali ele vai vendo as principais inconsistências e aquilo vai caindo em malha quando a coisa não está cheirando bem, digamos assim. Né? Agora, se você faz tudo corretamente, muitas vezes você consegue uma homologação tácita, que aí são alguns expedientes que os contribuintes utilizam. Né? Para poder não ser... eu acho que assim, funciona assim aqui dentro, vamos supor, a experiência do sábio auxilia uma empresa, por exemplo, que a BMS entrou fazer um trabalho na empresa, o sábio vai lá e faz o levantamento, e encontra essa devolutiva, por exemplo, esse crédito, né? E aí, antes de enviar para a Receita, passa pelo Dr. Paulo para olhar com a visão da Receita se realmente isso aqui é verdade, está certo ou não. É assim que funciona no dia a dia? Você foi preciso. Aqui na BMS, a gente tem essa visão que o sábio costuma falar. Por isso que é bom esse ringue aqui que nós estamos tendo agora. Divisão 360. Sim, certo. Né? Então... a gente se preocupa muito com a obrigação acessória, porque a gente entende que esse é o grande instrumento da Receita. Então, nada que a gente faça aqui é feito sem uma retificação de um documento, sem o cuidado, né, de não expor a empresa. Não tem aventura.
não tem aventura. Nós somos conservadores por natureza. Né? Então, nós levamos aquilo que realmente é o que a gente chama de um crédito verde, né? Que é um crédito amparado. Certo. Mas antes disso, a gente tem a obrigação de retificar as obrigações acessórias. Pensar como receita também. E pensar como o sistema SCC vai encarar esse nosso pedido. Entendi. O nosso objetivo é passar pelo sistema e ter uma homologação tácita, uma homologação tranquila, clara, sem problemas com a Receita. Entendi. E é o que a Receita também quer. É porque também fica prático para eles também, exatamente. Né? Porque uma coisa que vem ali de duplo entendimento, será que essa... Cria eu acredito que deve criar um transtorno lá nos auditores, um transtorno, né? Uma demora, né? Dessa demanda. Eu acho que deve ser ruim para a Receita. O senhor, como era auditor, por exemplo, chega, olha, vem aqui uma solicitação de uma empresa que eu não sei se realmente é ou não. Fica complicado, né? E é o que você disse, no dúbio entendimento, vamos tentar encontrar alguma coisa para garantir o não, né? A Receita trabalha assim. Agora, é isso mesmo? Eu tenho que colocar uma questão aqui. Quem está nos assistindo até agora e é da Receita Federal vai dizer assim, esse Paulo está levando uma visão antiga da Receita. Ela já foi assim, talvez ela não seja tanto. E realmente é isso, eu ia chegar nesse ponto. Mostrar o seguinte, que a Receita ela tem se aproximado dos contadores, né? Ela tem feito ações de aproximação com o contribuinte. A Procuradoria, muito mais ainda, não tem mais refis. Não tem mais refis. O que tem agora? Transação tributária. Entendi. Por quê? Porque a Procuradoria agora está do lado da empresa, construindo uma solução de pagamento em conjunto com a empresa, vendo a capacidade de pagamento, né? E trazendo o contribuinte para uma regularidade fiscal. Seria a Receita 2.0? Ou eu diria, seria o Regularize. Né? Olha só o site, o nome do site. Sim. Regularize, que é o site da Procuradoria. Já tivemos a oportunidade de acompanhar alguns processos. Vou baixar o cajado um pouquinho, vem cá, vou te bater tanto. Perceberam que a solução conciliatória ela é muito melhor. E você sabe de onde que surgiu? Poucas pessoas sabem disso. Sabe de onde que surgiu essa vontade da Receita se aproximar do contribuinte? Da declaração da pessoa física. Por quê? Porque eles perceberam que na declaração da pessoa física, quanto mais eles deixavam as regras transparentes, mais aumentava a arrecadação. Hoje, quem é que não sabe que se apresentar um documento falso de comprovante médico falso não vai cair na malha? Todo mundo sabe que cai. Sim. Né? Então, hoje, a declaração da pessoa física foi o grande mote para a Receita perceber. Paulada só não adianta. Entendi. Né? O que adianta é a gente tentar trazer o contribuinte para o nosso lado. Trabalhar junto. O contribuinte está enxergando isso com uma visão melhor. Está entregando isso. Está enxergando isso de forma melhor. Com o tempo, isso foi evoluindo. Nós já participamos de alguns processos de transação, né, vamos dizer assim. E a Receita faz eventos, assim, dessa conexão? Sim. Tem esses tem esses ou só eventos. São informativos e vídeos que eles enviam? Ou eles querem essa conexão? Fazem além dos vídeos, existe a Receita no YouTube, em outros canais, mas a Receita também faz eventos específicos para se aproximar com a comunidade. Eu vou correr o risco de convidar profissionais da Receita Federal que queiram estar aqui no podcast com a gente, para a gente conversar sobre esse assunto, sobre essa modernidade, sobre essa conexão. Eu acho interessante. Então já fica aqui dentro do TechStack o convite para qualquer profissional da Receita que queira estar aqui, até para falar da Receita. Agora, eu já te adianto o seguinte, para falar em nome da Receita, não é qualquer auditor que fala. Talvez que possa falar, né? Mas eu vou convidar aqui, né? Eu acho que o nosso papel, como esse programa, convidar, se quiser vir aqui participar. Exatamente, para esclarecer, a gente aproveita e tirar algumas dúvidas, né? Até a gente aproveita e fazer um episódio bem interessante aí, né?
Então, eu fico aqui esse convite, tá? Muito bom. E como o senhor estava dizendo, e talvez essa conexão da receita com o contribuinte deixa mais leve isso, deixa mais... tira um pouco esse medo, começa a olhar não como tão assim algoz, assim, né? E começa a ser um pouco mais calmo isso. Olha, melhora o trabalho do contador. André, eu acho que isso é uma construção. Eu acho que já vem um conceito muito lá de trás em relação ao contribuinte Receita Federal, né? Um pré-conceito já construído. Eu acho que isso vai ter que ser desconstruído ao longo do período, ao longo do tempo dessas ações que a Receita Federal vem efetuando, para poder essas questões melhorarem com o tempo. Acho que não vai ser tão rápido. As empresas maiores, as grandes corporações com profissionais já mais qualificados, que já entendem as questões de forma diferente, essas empresas elas realmente já têm uma visão diferenciada. Certo. Mas as empresas menores ainda vão ter um grande campo aí para prosseguir, para poder chegar nesse entendimento que a Receita Federal está mais como uma questão de ajuda para a autorregularização do que propriamente dita com uma intimação, né? Intimar e ali colocar o cajado em cima. Sim. Agora, no meio desse imbróglio todo, né, que nós temos a visão da Receita, a visão do contador, a preocupação do empresário, pago ou não pago, qual que é o principal trabalho da BMS? Onde que a BMS entra? Onde que entra além daquilo que a gente já comentou, aonde mais a BMS pode ajudar, né, o contribuinte? O que mais que qual que é o grande mote aí da BMS nessa situação? Pois é, a BMS ela tem um posicionamento bastante definido. Ela não é um escritório de advocacia. Então, as grandes teses, as teses que ainda não amadureceram, elas não são trabalhadas pela BMS, tá? Então, a não ser que seja um caso muito específico e tal, mas ela não tem esse objetivo. Certo. Né? Então, nós trabalhamos com assuntos que já têm alguma aderência, né? Já temos decisões no CARF, temos decisões no Judiciário, temos decisões na própria Receita homologando esse tipo de assunto, né? Então a gente trabalha com diversos assuntos, PIS, COFINS, imposto de renda, CSLL, a infinidade de assuntos. A parte previdenciária, enfim. Nós temos todo um cardápio de situações para analisar numa determinada empresa, né? Mas a gente trabalha fazendo recuperações administrativas, né? São aquelas que é possível você fazer, retificando obrigações acessórias, analisando a situação da empresa. A gente faz o planejamento para frente e o planejamento para trás. Entendi. Né? Então, quer dizer, o planejamento de como a gente deve se organizar para o futuro e como que a gente revê os últimos 5 anos. Né? Nós tivemos agora, recentemente, a entrega das leis complementares da reforma tributária, né? Isso vai trazer realmente uma mudança muito grande tanto para a Receita como para os contribuintes, né? Espera-se uma transparência maior, uma facilidade em relação a todas essas obrigações de hoje, né? Que elas deixam o contribuinte meio maluco, mas enfim, a BMS é um parceiro, certo, né? Ela entra na empresa como se ela fosse um funcionário da empresa. Sim. Ela se ambienta, analisa o que está acontecendo e propõe as soluções possíveis. O Sávio quer compor mais alguma coisa? Sim, essa é realmente, como o Paulo falou, essa é a nossa essência, né? Então, como eu sempre digo muito isso, essa visão 360 que nós trazemos para o contribuinte, né? Para os nossos clientes, é justamente essa. A gente trazer os relatórios numa visão mais gerencial. Que os nossos clientes consigam tomar decisão. Ele não é um simples relatório que vai trazer um número de informação para a tomada de crédito. Não é essa a nossa proposta. Nossa proposta é entrar dentro do objeto da empresa e tentar entender a melhor fotografia que pode ser composta para aquele segmento específico. Certo. Isso na visão empresarial e como a Receita espera receber essas informações.
Esses são os nossos cases. É como se dizia, é a conta com 9 fora. Exatamente. Com a prova real também. Com a prova real. Conta com os 9 fora, com a prova real, tudo certinho. Exatamente. Né? Bem feito. Bom, Sábio, eu quero agradecer a sua presença, quero deixar aqui, como sempre deixo para todos os convidados de relevância e de importância como vocês, o convite para vocês participarem mais vezes aqui. Assim que tiver algum assunto novo, uma normativa nova, uma informação nova para o nosso telespectador, internauta. Quero já deixar aqui também o convite para você, se tiver alguma pergunta, como contador tiver uma pergunta, ou como profissional da Receita quiser mandar alguma pergunta aqui também para o Dr. Paulo, quiser saber alguma coisa, pode ficar à vontade, já comente aí no nosso material. E quero agradecer a sua presença aqui, Sábio. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, André. Obrigado. A gente está aqui, como você já falou, nos colocamos à disposição para esclarecer, o nosso viés é esse, eu como profissional, eu quero trazer sempre a melhor prática, como profissional, Sávio Barbosa, trazer essa visão de melhor conformidade e informação em tempo mais rápido possível, a gente poder estar à frente para poder trazer aquela informação para a tomada de decisão, poder estar aqui à disposição sempre. E ele tem toda a obrigação de passar a informação, porque o passe dele foi caro, né? É só para comentar. Doutor Paulo, muito obrigado, tá? Eu agradeço a sua participação. Já estendo o convite também para mais participações. Olha, eu estou muito ansioso para poder voltar aqui para falar de temas específicos. Por quê? Porque o planejamento, ele tem essa visão macro, mas ele tem a sua visão micro. As empresas, normalmente, elas deveriam fazer um planejamento sistêmico, envolvendo questões de logística, etc. Mas muitas vezes a gente fica preso ao dia a dia. Então, eu vou te dar um exemplo, a tese do século. Sim. Todo mundo aproveitou a tese do século, que é a exclusão do ICMS na base de cálculo, na apuração do PIS da COFINS. Todo mundo se aproveitou. A gente pode até fazer um material bem explicando a tese do século, falando as mudanças que tiveram. Mas por que eu estou falando da tese do século? Porque, recentemente, nós percebemos que as empresas não tomaram todos os créditos que elas tinham direito. E isso está na ordem do dia. Então, eu estou muito ansioso para discutir esses temas como esse, que a gente tem trabalhado aqui na BMS, e expor para nosso ouvinte essas questões pontuais, que são tão importantes quanto tudo que a gente conversou aqui. Muitas vezes a gente vai lá para levar um tema interessante, que vai dar um fôlego financeiro para a empresa e que é tudo que ela está querendo naquele momento. Olha, a gente acabou de deixar aqui, então, um gostinho de quero mais. Exatamente. Eu acho que vai ser bem interessante a gente fazer, de repente, outra dobradinha dessa, com vocês dois, e a gente focar nessa questão da tese do século e trazer aí alguns pontos, como o senhor disse, alguns pontos interessantes para restituições, para tomada de crédito. Então, assim, vamos já deixar meio pré-agendado isso aí, tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Estamos à disposição, Sábio? Estamos aqui, ansiosos. Tá vendo? Sábio, muito obrigado. Obrigado, Doutor Paulo, muito obrigado. Muito obrigado. Tá? E, é claro, eu já quero convidar você que acompanha aqui o TechStack para curtir, compartilhar, comentar, perguntar e já tacar o dedo aí no like, para você interagir com a gente, para que a gente consiga, claro, sempre estar aqui presente com vocês. E nós temos o compromisso e a obrigação de ser aí o maior podcast de tecnologia tributária do Brasil. Nós estamos aqui trabalhando com muita força e com muita vontade para atingir esse objetivo. Mas só que esse objetivo a gente só atinge com você compartilhando, assistindo, comentando e participando com a gente. Já fica o convite aqui para você acompanhar a gente sempre. Um grande abraço e até o próximo episódio do TechStack.